Nossa meta é que a ciência do direito esteja na escola, para a criança e adolescente conhecer seus direitos e deveres. E o meio para a gente fazer isso é se levantar e dar as aulas. A gente decidiu fazer assim. E o Paulo também fez isso. Hoje eu estou aqui com Paulo Cunha. Deu aulas como voluntário, deu aula em escola estadual e muita aula. Tem uma história aí para ser contada. E agora é professor também aqui nos cursinhos mais relevantes da cidade. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou a Natália Araújo. Eu sou o Paulo Cunha. E juntos, agora, nós somos o Direito na Escola Cast. Seja muito bem-vindo, Paulo. Prazer receber você aqui. Para a gente começar, me responde, qual é o cargo que te legitima estar aqui hoje? Primeiramente, uma boa tarde a todos. Estou muito feliz em estar participando desse podcast. E hoje eu sou professor no curso de Direito Penal e Processo Penal do Prolabore. Maravilha! Vamos entender melhor o Prolabore. Quem é de Belo Horizonte com certeza absoluta conhece. É um cursinho preparatório para o OAB e concurso público. Mas você também deu aula em escola estadual, né? Você é advogado. Você tem alguma outra formação sem ser direito, não? Eu tenho licenciatura em Ciências Sociais. Licenciatura em Ciências Sociais. E além de ser advogado, eu sou professor de Sociologia também. Esse ano eu não peguei nenhum cargo na escola, mas ano passado eu ministrei aula o ano todo em escola estadual, em Sociologia mesmo, e peguei matéria optativa, Humanidades e Ciências Sociais. Você fez, só uma curiosidade, eu não sabia não que você tinha outra formação. Você fez a licenciatura em Ciências Sociais antes ou depois do Direito? Fiz depois. Ah, você fez depois. Você fez como uma segunda graduação ou você fez regular? Não, segunda graduação. Ah, boa. Não, então beleza. Então vamos só entender aqui. Mas vamos começar do zero, né? Como você conheceu o programa Direito na Escola? Se eu não estou enganado, foi em 2019 que eu vi no Instagram, não sei se Instagram ou Facebook, mas uma dessas plataformas, e eu fui na Albita participar de uma aula aberta ao público. E aí, acho que à época o curso era presencial, né, de formatura dos membros, não tenho certeza, mas veio a pandemia. E aí, como veio a pandemia, naquela neura de ficar dentro de casa, eu não quis participar. Falei, não vou fazer aula online, não. Então, não participei. Mas, posteriormente, em 2021, eu fiz o curso de membros e em 2022 eu entrei na pós, em docência jurídica. 2022, na pós. E o seu contrato veio que ano? Veio esse ano. 2024 ou 3? 24, né? Na verdade, eu entrei em 2023. No finalzinho. Ali, no 2023 para 2024, né? Que foi de novembro, aí teve uma parada, recesso, e as aulas continuaram em janeiro. Perfeito. Então, você conheceu em 2019, fez o curso de membro em 2021, fez após 2022 e o contrato em 2023. Vamos lá, né? Nessa caminhada aqui. Não sei se você lembra dos passos do método Direito na Escola, né? Que é a prova do queijo, as aulas voluntárias, estágio docente. O que você chegou a fazer desse método? A prova do queijo em si foi mais para as pessoas do próprio curso ter conhecimento, né? Então, eu fui nas aulas ali de voluntário, assisti bastante aula. Depois comecei a dar as aulas iniciais ali, passei a dar mais aula voltada ao direito penal, que é a área que eu atuo, e posteriormente eu fui chamado, acho que foi a Natália que mandou, que ia ter um processo seletivo para monitor no grupo nosso, e eu participei desse processo seletivo. Depois do processo, o pessoal entrou em contato comigo e aí eu comecei a assistir às aulas com eles. Só é importante registrar que as oportunidades de trabalho, processos seletivos, sempre são enviados no grupo do Direito na Escola Pro, né? Que são parte da comunidade que está buscando se profissionalizar. Então, sempre os membros ali da comunidade participam desse banco de currículos, a gente divulgar as vagas, justamente para oportunizar para todo mundo, principalmente para as pessoas que já estão mais habituadas com sala de aula, já passaram por essa preparação. Por isso que a oportunidade de vaga foi enviada lá no grupo. E tem que ser no Pro porque indicar é uma responsabilidade, né? Você tá vendo lá no curso, né, em Prolabore, não dá para indicar qualquer um de qualquer jeito, né? Os alunos têm um nível de cobrança,
é um trabalho mesmo, né? Então a gente realmente prefere enviar para aquelas pessoas que estão pelo menos buscando se aprimorar. E você foi muito elogiado. Eu me lembro a época do processo. Claro que a gente fica por trás ali, cutucando, apertando a nossa forma de trabalhar, né? Querendo ou não, é um grupo e a vitória de um é a vitória de todos. Quanto mais as pessoas ganham, mais o programa cresce. É uma troca, então a gente fica cutucando. Você foi muito elogiado nessas cutucadas ali, né? O Rafael Andrade, que foi quem fez esse processo, elogiou demais. A Amanda te elogiou demais. Então, parabéns primeiro pela conquista e pela forma que foi, né? Realmente você encantou essas pessoas. Então, vamos lá. Você então viu esse processo, né, no grupo, participou e entrou. Mas e aula voluntária? Você chegou a dar muitas? Você falou que assistiu muitas. Você lembra quantas você assistiu e quantas você deu? Ah, não lembro. Mas sei que foram muitas. Bastante aula. Eu gostava mais de pegar o ensino médio, né? Mas também fui no fundamental. Eu acho que não sou uma pessoa voltada a aluno do fundamental, não. Tem um 9º ano ali, ok, mas ensino médio eu dei bastante aula. Mas não sei mensurar, precisar, assim, se foram quantas 10, se foram aulas. 20, 50. Ah, não, foi mais de 30, foi. Mais de 30 aulas. E como então. que você identifica que é um professor de ensino médio, não de fundamental? Tem alguma habilidade exigida? Sala de aula? Sei, eu acho que os alunos do ensino médio eu consigo fazer com que eles sentem e assistam a minha aula com um olhar assim nossa, que impressionante o que esse professor está falando ali. E o fundamental, acho que você tem que ficar dando um toque aqui, outro ali, para os alunos sentarem. Os que já são os adolescentes que estão no fundamental, ok, mas as crianças em si, eu não sei se em todas as aulas assim, mas eles têm um negócio de querer abraçar o professor, fazer bilhetinho dizendo que não, você é o melhor professor que já deu aula para mim, mesmo você estando ali só 1 hora, 40 minutos na sala de aula e eles nunca te viram na vida, mas eles têm essa coisa aí de ficar mandando bilhetinho, abraçar professor. Não, seu perfil. Não consegui me adaptar a isso, não. Não, perfeito. Então você se identifica mais então como um professor ali do ensino médio, você acha que deu 30 aulas como voluntários e assistiu várias outras. E deixa eu te perguntar, né? Você pegou muitas aulas no estado, muitas aulas em escola, muitas aulas no cursinho. Quais são as habilidades e o conhecimento que eventualmente o programa possa ter agregado para você na prática? Porque tem muita gente que vê de fora, acha que é só pôr uma camisa colorida e cair para dentro da sala de aula. Não é bem assim, né? Não, desde o curso de membro, né, a forma como a gente deve se portar na sala de aula, a responsabilidade do que a gente está levando ali, né? Assim, querendo ou não, nós estamos ensinando deveres e direitos para as crianças e adolescentes, então a gente tem que ter uma propriedade no que está falando. Não posso, eu, como advogado criminalista, pegar uma aula de direito do trabalho, por exemplo, eu não sei nada. Então eu vou adentrar uma sala de aula e vou falar coisa que eu não sei. Então tem que ter uma certa responsabilidade. Não é só estar ali, ministrar a aula de um conteúdo que você tem propriedade para poder falar. E você que fez então a licenciatura e também fez os cursos do direito na escola, você notou diferença? Tem algo na nossa abordagem que você acha que é interessante? Porque a gente, pelo menos, pensa que procura mudar alguns métodos, adequar a formação de professor. Tem algo aqui que você fala assim, opa, isso aqui é interessante, acho que isso funciona, acho que isso... O que você viu aí no conhecimento? Desde os treinamentos, às vezes, com tecnologia, comunicação, não sei, o que você lembra? Teatro? Essa questão da tecnologia, ela é fundamental, porque apesar de que a maioria das escolas estaduais não tem essa capacidade de entregar para o professor, né, esse conteúdo tecnológico, esses aparelhos também, mas você passar para o próprio aluno, porque na casa dele ele tem um computador, ou às vezes... porque assim, a maioria das escolas proíbe o uso de celular. E eu, como professor de sociologia, muito pelo contrário, eu permitia, só que de uma outra forma. Então pesquisa tal coisa aí no seu celular, já que você usa o tempo todo. É claro que eu não vou deixar o menino ficar jogando Free Fire ali dentro da sala de aula. Mas auxiliar ele a fazer uma pesquisa na própria sala. E depois ele termina essa pesquisa dentro de casa. Então eu já estou ensinando ele como que utiliza o celular para uma coisa que futuramente vai ajudar ele. E isso eu aprendi no curso, na licenciatura.
como eu vou trazer para o aluno ali, aprender a atenção do aluno, dele utilizando o celular. Opa, você quer usar, mas vamos usar dessa forma aqui. Não vamos usar para joguinho, para mexer no WhatsApp. Vamos usar para você aprender a fazer pesquisa, porque futuramente você pode utilizar isso no seu trabalho. As tecnologias da informação, então, aplicada à docência, né? A sala de aula ali, como um todo. E deixa eu fazer mais uma pergunta, então. Você já pegou, então, aula no estado também. Como que foi a aceitação da sua família? Você também está com um filho pequeno agora, uma nova fase aí da vida. A família gostou da ideia de você ser professor? A minha esposa, ela gosta dessa questão de eu ser professor, até porque ela me vê futuramente ensinando as coisas para o meu filho. Já ensino bastante, né? Apesar dele só ter 10 meses, mas já ensino muita coisa. Uma coisa que está engatinhando ali, vai mexer em alguma coisa, ou o toque do professor acho que é diferenciado para ensinar, né? É diferente, sem dúvida nenhuma. Isso muda bastante. E você já pensava em ser professor profissional, mesmo antes de virar advogado? Você já sonhava em ser professor? Foi uma coisa que surgiu no meio do caminho? A minha família, eu tenho uma tia que foi inspetora do estado, tenho uma tia que é secretária de escola e minha mãe trabalhava em escola também como faxineira. Eu tenho uma outra tia também que trabalha no administrativo de escola, então o pessoal já era de escola. E eles viviam pedindo para eu tirar, na época era o CAT, né, para poder ministrar aulas ali de forma precária, o título precário para poder ministrar aula no estado, mas eu tinha uma certa repulsa, assim, falava, acho que não é a hora, eu prefiro focar na advocacia. E depois que eu conheci o direito na escola, eu apaixonei. Aí eu falei assim, agora eu vou voltar, eu acho que está na hora de eu ir para a escola dar aula. E quando você entrou no programa, quais foram as suas percepções? Por que você achou que o direito na escola ia te ajudar com esse objetivo de dar aula? Primeiro, eu fiquei fascinado com a ideia de vocês. E agora também uma ideia minha, né? Agora eu faço parte da família, de levar para as pessoas o conhecimento do direito delas e também dizer para elas que elas têm deveres. Então não é só, esse pessoal tá vindo aqui e ficar ensinando um monte de direito para essas crianças e adolescentes, eles já têm direito demais. Mas eles não veem que a gente demonstra e ensina os deveres também, né? Sim. E vestindo essa camisa, eu acho que me fez, na aula de sociologia, eu também posso ensinar direito, né? Então, assim, se eu não conseguir dar aula de direito na escola estadual ou qualquer escola pública que seja, eu vou dar aula de direito através da sociologia, porque o sociólogo nada mais é do que uma pessoa também do direito, né? Ele fala sobre as ciências humanas e sociais, né? E você tendo outro curso, você vai mais profundamente, né? Com mais profundidade, não tem dúvida nenhuma. E você consegue acumular a advocacia com a sala de aula? É pesado, é difícil? Num ano que você pega muitas aulas, pesa mais, né? Como é que é isso? Fala abertamente. É assim, é puxado. Aqui no off a gente estava conversando, né? Eu peguei bastante aula no passado e deu uma apertada. Bastante é o quê? Quantas vezes na semana? Todos os dias. Todo dia? Um turno inteiro? A parte da manhã inteira. Então, assim, 5 aulas de segunda a sexta. Aí é porrada. Todo dia, 5 aulas. E tem aulas que você vai, ali no ensino médio, tem um sexto horário, né? Então, dependendo, você fica até 12h20. Aí você sai correndo, engole alguma coisa ali e corre para o escritório para poder terminar o seu serviço ali de advogado e vai até a madrugada, corrigindo prova, mexendo no processo, estudando para poder ministrar a aula, para fazer, estudando o processo do cliente também, então é puxado. Corrigir prova, atividades, né? Acho que todo dia 6 horários, não sei se dá para conciliar, né? Aí tem que ver. Se bem que com o tempo, né? Não pode ficar pegando muita aula nova, né? Se você tem que ficar preparando. Quando você já está dando a mesma matéria ali, não sei, cada realidade... Como que é a sua carga horária hoje? Hoje são 2 aulas por semana, né? Eu não peguei cargo no estado esse ano. É só no cursinho. Tô só lá no Prolabore e advogando. Aí é mais fácil. Mas, bom, pensando aqui nessa rotina, então, de escritório, né, sala de aula, com tantas aulas é mais difícil acumular, com poucas aulas é mais fácil. Você, como advogado criminal,
Você lida com vários tipos de pessoas, né? Desde um juiz que você tem que conversar, e os seus clientes, mesmo os clientes, você tem de vários níveis ali, né? Provavelmente você tem alguém que está cometendo ali um vacilo de você pegar aí bebendo. Vamos dar um exemplo. Não sei se você já teve um caso assim, mas vamos pensar um exemplo assim. Alguém que foi pego bebendo, agora tem um cara que já cometeu um crime um pouco mais grave, que tem estudo, tem outro que cometeu crimes também, não tem estudo nenhum. Olhando sobre um olhar sociológico, você acha então que o direito, ele contribui com a sociedade, poderia diminuir crimes? Alguns desses clientes poderiam não estar ali naquela posição se tivessem aprendido a matéria de direito? Sim, com certeza. Não só o direito, né? A educação em si. Ser educado, aqui a gente não está falando de educação de dentro de casa, né? Essa eu acho que todos deveriam ter, apesar de que a gente não vive essa realidade no Brasil. Mas a educação na escola em si, ela salva vidas. E a educação com um complemento do ensino do direito nas escolas, com certeza isso iria mudar a nossa realidade. Tem muita gente que entra por o crime, por exemplo, por falta de investimento do governo em si, por falta de oportunidade. Então, as pessoas... não estou aqui passando a mão na cabeça de ninguém que pratica crime, não, mas é uma análise sociológica do que acontece, não só no Brasil, mas no mundo. Tem pessoas que elas não têm condições de arrumar um emprego, por exemplo, porque a maioria dos empregos aí exigem que a pessoa tenha experiência, e como que você vai ter a experiência sem ter o primeiro emprego? E aí, tenta emprego, surge uma pessoa ali e fala assim, leva essa quantidade de droga ali pra mim que eu te dou X. Então a pessoa não vai passar fome, né? Uhum. Ela vai optar por isso. E você acha que a maioria que toma essa decisão, eventualmente, de levar a quantidade de droga, ela sabe de verdade quais são os efeitos? É uma escolha totalmente consciente ou ela vê que o buraco é mais fundo depois que ela já entrou? Nem todos. Tem gente que já nasce com a mentalidade de má, né? Assim, já está voltada à prática criminosa, mas a maioria não tem conhecimento disso, não. Você acha que na inocência mesmo. Isso. Vai descobrir no meio do caminho? Vai porque acha que é a oportunidade que tem para crescer na vida, né? Hoje em dia existem várias outras opções para as pessoas, né? Mas quando eu era criança, por exemplo, a maioria das pessoas... Eu venho de bairro pobre, então a maioria das pessoas, elas viam como exemplo ali o jogador de futebol e o cantor de pagode na época, como uma pessoa que iria ficar rica. Uhum. E a outra opção que eles viam, o outro plano de fundo deles era o tráfico de droga. Porque o traficante passava de carro do ano, de moto do ano. Então, assim, não conseguia através do futebol, não conseguia através do grupo de pagode. Eu acho que, não sei, pelo menos de bairro pobre, quase todo mundo já teve um grupinho de pagode e já teve um time de futebol. É bem provável. E você falou da questão da experiência profissional. Quais foram essas experiências, essas habilidades que você precisou desenvolver para conseguir alçar o seu contrato? Eu acredito que dentro do direito na escola, a experiência que eu tive, a capacitação que eu tive, não só com os cursos, né, o curso de membro e a docência jurídica, mas de estar dentro da sala de aula ali, ministrando aula e acompanhando professores mais experientes, isso foi fundamental para eu chegar onde eu estou hoje. E quais foram as habilidades que você conseguiu desenvolver, vendo e praticando isso? Que você não tinha, lógico. Eu posso dizer que até a oratória, apesar de dentro de uma sala de audiência, dentro do tribunal, ali numa sessão de julgamento, eu ter capacidade plena para poder exercer minha profissão, mas na sala de aula eu acho que é um pouco diferente. Então, as aulas de oratória do Rio, por exemplo, no nosso curso de docência jurídica, foram excelentes. E ter aula com vocês também, né? O marketing com você, as aulas com o Lucas, todas essas coisas foram fundamentais. Os jogos, né? Aprender a ministrar aula através de jogos. A gamificação com a Hilda, né? Uhum. Sim. E hoje a pessoa, né? Tem gente que vê a gente com a camisa colorida,
às vezes até romantiza ou infantiliza. Fala, você só põe uma camisa colorida, vou fazer aqui na minha cidade, vou pegar aqui uma aula de 3 poderes e vou dar uma aula. A pessoa que está de fora do programa, suponha que você não conhecesse nada do que a gente faz, nada do que foi desenvolvido por esse coletivo, né? São muitas mãos produzindo aqui toda hora várias coisas. A pessoa que está fora disso e tenta fazer, né? E a pessoa que está dentro, o que muda? O que você enxerga hoje dentro do programa que você pode contar para quem está fora e não viu depois do muro aqui? É diferente, tem um método, tem como a gente vai chegar, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Não é só chegar lá, eu vou dar aula de direito ali para aquele pessoal. Não é só isso. Tem muito mais coisa por trás. Quais coisas? Conta aí pra eles. Dá um pequeno spoiler, só para eles ficarem com vontade assim de entrar. Eu digo que assim, essa questão até que vocês ensinam a gente a prova do queijo, né? Eu chegar ali e demonstrar o que a gente vai ensinar. O que eu falei aqui anteriormente também, não é só ensinar direito, é explicar para eles os deveres. Essa questão do celular, por exemplo. Toda escola tem um procedimento interno ali, tem a norma dela, né? Então, a maioria proíbe, eu acho que a maioria não, acho que todas proíbem a utilização de celular dentro de sala de aula. Então, é levar para eles essa questão de, você não pode usar o celular, porque quase sempre, né, chega um aluno falando assim, eles estão me proibindo usar celular e é meu direito. Mas e o seu dever, você também precisa saber. E acredito eu que as pessoas que estão fora do nosso grupo, né, da nossa família aqui, direito na escola, eles não têm conhecimento disso. Então pode ser que eles cheguem lá e falem assim, não, é direito seu mesmo, você pode bater o pé e questionar, vamos reivindicar isso daqui, criar um montinho e vamos ir atrás dos nossos direitos. Eu acredito que vai ser nesse sentido aí. Não conheceria, às vezes, os detalhes, né? A prática, a experiência do dia a dia, né? Uhum. E agora me fala o seguinte, você deu aula como voluntário, né? Talvez mais de 30, como você mencionou, assistiu muita gente dando aula para ver como funcionava e atuou como professor profissional em escola e também agora tem experiência aí de cursinho, que é completamente diferente. O que muda do professor voluntário para o professor profissional? A responsabilidade não muda, não, é a mesma. Tá? A questão é só, acho que acredito, valores mesmo, que o profissional vai receber um valor, mas a gente também é profissional como voluntário. Você está indo ali como professor. Você é um profissional da área. Então, você tem que ter a mesma responsabilidade daquele que tem um contrato de trabalho ali. Porque você não pode levar as coisas na brincadeira. Eu vou lá, eu sou voluntário, eu posso dizer o que eu quiser lá, que não vai ter nenhum prejuízo futuro. E muito pelo contrário, eu acho que entra até na questão anterior aí que a Natália perguntou, né? Então, eu não tenho responsabilidade nenhuma, eu não sou do direito na escola, eu vou chegar lá e vou dar aula. Não vai ter essa responsabilidade, né? Então, a gente aprende que no curso de membro que a gente tem que ser responsável sobre aquilo que a gente está levando para os alunos, que existe um método a ser seguido. Perfeito. E a gente estava conversando aqui, né? Você falou que tantas aulas em escolas te ensinaram algumas coisas, né? Ensinou o que exatamente, né? A gente teve que começar a gravar antes de eu ouvir profundamente essa resposta e agora é um bom momento para a gente conversar sobre isso. O que você aprendeu com essa experiência de dar aula todo dia, 6 horários, para alunos diversos, né? Porque dá de tudo em sala de aula, né? Sim, a gente estava conversando, né, que isso, acredito eu, que quem dá aula em ensino médio, ensino fundamental, tem capacidade para dar aula em qualquer lugar. Porque são 40, 45 alunos das mais diversas experiências, né, de vida. Então, tem aluno de 15 anos de idade que tem mais experiência do que pessoa de 40 anos e viveu mais coisa de quem tem 50. E você conseguir prender a atenção desses alunos que às vezes não estão nem aí para o que o professor está falando, que acha que a escola em si é uma completa besteira, e você conseguir prender a atenção dele, demonstrar que aquilo dali é fundamental para o futuro deles, que mesmo que eles não sigam a profissão após sair da escola, né, que digo através de um curso superior, mas aquilo dali vai ensinar muita coisa para ele, vai ensinar a vivência, não é só a rua que ensina, acho que o professor dentro da sala de aula ensina muita coisa. Ensina muita coisa. E de fato, né, você viver
ali, vou dizer responsável, pelo menos durante um tempo, por essas vidas, ou pelo menos por aquele tempo dentro da sala de aula, isso traz uma carga, né? Tem gente ali, como você falou, né, que já viveu muitas experiências, esse aprendizado é grande. E aí, quando você sai, então, de uma escola pública estadual, com todas essas experiências e vivências, algumas mais alegres, outras mais doloridas, né? Outras mais tristes, outras... dá de tudo, né? E vai para um cursinho top da cidade. É diferente? Muito diferente. No curso ali do exame da ordem, as pessoas sabem o que elas querem, né? E na escola estadual, não. Então, eu vejo o professor da escola estadual como um exemplo até para os futuros profissionais, né? Então, a gente serve como plano de fundo para eles. Eu vou seguir a profissão daquele professor ali porque fiquei encantado com as aulas dele, mas pode ser que quando eles entrarem no curso, seja de ciências sociais, de sociologia ou de direito, eles veem que não tem nada a ver com aquilo. Mas no curso do Prolabore, exame da ordem, a pessoa quer ser aprovada, pegar a carteira vermelha de advogado e começar a exercer a profissão. Ela já sabe o que ela quer. Ela já passou por 5 anos ou mais, né, na faculdade de Direito. E ali ela está realmente interessada em focar ali no professor, sugar o máximo possível. E eu acho que isso é muito bom. Os alunos quererem sugar o máximo que a gente tem para que eles consigam ser aprovados. E você teve medo e insegurança quando assumiu esse cargo? Porque, querendo ou não, ser responsável por uma realização pessoal dele, não apenas uma formação, que às vezes dá para dar um jeitinho. Ali não tem como dar um jeitinho, não, né? Sempre bate, né? Eu digo o seguinte, e até depois que eu tive aula com você, Lucas, acho que a partir do momento que eu parar de sentir meu coração batendo forte, que eu dar uma tremida antes de entrar na sala de aula, numa audiência, no que quer que seja que eu esteja trabalhando, é porque eu não tenho mais prazer para aquilo, chegou a hora de eu parar. Vou aposentar disso daqui, futuramente, quem sabe, eu volto a ter aquele prazer de estar ali dentro da sala de aula ou advogando, mas o medo sempre tem, né? E o medo é sempre bom, porque vai fazer com que a gente, não vou dizer não erre, porque a gente sempre tem um erro ou outro, mas que a gente vai errar menos, porque a gente está com medo de dar algum vacilo ali, né? Sim. E tem um outro lado, né, da sala de professores, quando você chega num lugar desse, né? Você acessa um outro tipo de professor, né? Normalmente professores mais avançados na carreira, uma galera que tem uma qualidade. Isso fez diferença para você? Você notou alguma coisa? Como é que é ali o bastidor de um cursinho como esse para você que entrou ali? A sala de professor é diferente da escola estadual para o curso, né? As pessoas, o network que você vai fazer ali dentro é bem maior. Talvez para a advocacia, a escola estadual seja até melhor, porque você vai conseguir clientes ali, quem é da área de direito previdenciário, principalmente, né? Porque o que mais tem é professor doido para aposentar. Sim. Mas com relação a seguir na carreira da docência, a sala de professores do curso ali, ela é, acho que, um lugar melhor para você estar. E você acha que realmente esses cursinhos assim, né, eles pelo menos tentam botar uma qualidade alta? Isso te ensinou alguma coisa sobre métodos, as correções da prova, a forma de atendimento ao aluno? Isso te mostrou algo? Como é que é para você? Sim, você tem que estar sempre lá em cima, né? O nível é completamente diferente, você não pode cair, você tem que estar sempre pesquisando. E isso eu acho que é maravilhoso, não só para a área da docência, mas também na área da advocacia que você atua, porque você vai estar sempre atualizado. Acaba que você recebe para estudar, né? Sim. E muda alguma coisa, né? O fato de você ser professor, às vezes para captar cliente, ou o respeito que o cliente vai te tratar, você acha que é diferente ou é igual? Não, acho que o cliente chega respeitando mais. Ali eu estou conversando com o professor. Ele tem absoluta propriedade no que ele está dizendo para mim.
É diferente. Dá acho que diferença, bem olhar. melhor. Isso é só com cliente ou em outros ambientes você sente isso, assim, às vezes, rodas familiares, roda de amigo, o pessoal sabe que você virou professor. O professor é visto, né? Eu ia falar ainda é visto no Brasil, assim. Não. Eu acho que tá sendo cada vez melhor, eu acho que tá Mais melhorando. reconhecido Tá mais também, reconhecido, eu acho que a gente sim. não tá caindo, não. Eu acho que a gente tá subindo, né? É E uma a tendência profissão é necessária. alcançar país de primeiro mundo aí, que professor é topo de carreira, e é assim que deve ser mesmo, né? Tá melhorando, tá bem melhor, né, do que já foi. Você Acho sente que- isso? Você Sim, sente esse eu acho que respeito? a gente tem um respeito maior. Antigamente ninguém respeitava, não. Falava, não sabe de nada que tá falando, não. Mas eu acho que hoje é mais. Eu sou bem respeitado, né? Então quando tem uma roda de bate-papo ali, eu falo alguma coisa, sabe? Não, ele tem propriedade no assunto. Ele é professor da área. E quando você vai se identificar em algum lugar, você prefere advogado, doutor ou professor? Depende do lugar. Depende, né? Porque, assim, dependendo do lugar, eu tenho um possível cliente ali da advocacia, né? Então, eu me apresento como advogado. Mas em umas outras áreas, eu me apresento como professor. Recentemente, eu estive com a minha esposa e meu filho no hospital, me apresentei como professor. Ele é diferente, né? Porque senão o pessoal vai falar, vem esses advogados. Tumultuar. Já pode pensar aí. Mas, assim, mais nessa questão, mas acho que se você quiser ter um olhar, assim, acho que brilho nos olhos da pessoa, se você se apresentar como professor, é melhor. As pessoas te veem, assim, como alguém a ser seguido. Então, vamos ouvir o que esse cara tem para falar aí, porque ele é professor. Acho que, não sei se antigamente era assim. O professor ainda é desvalorizado, né? O professor de escola pública mesmo, ele é desvalorizado. O do ensino fundamental, ensino médio ali, mas de curso, de faculdade, não. Eu acho que já teve idas e vindas, né? Acho que na época do meu pai, assim, vamos pensar aí, 70, eu acho que o professor era de um jeito, depois foi mudando. Vamos ver para onde que vai isso. Mas eu sinto essa diferença. E é engraçado, né? Sobre essa ideia de chamar de professor. Quando um adolescente me chama de professor, meio que, sei lá, você tá ouvindo aquilo ali, chamou, é o que ele chama, porque às vezes não lembra nem seu nome. Mas quando você chega, por exemplo, num outro ambiente, ou às vezes um vereador, um diretor de OAB, alguém assim te chama de professor com alguma referência ou reverência, aí é diferente, né? Dá aquele negócio. Você sente isso também, não? Sinto. Eu posso dizer assim, amigos meus de infância. Eu já ministrei aula para amigo meu de infância. Então, eles me chamarem de professor, me sinto valorizado. Né? Assim, fico bastante feliz por eu ter ensinado algo para quem viveu comigo ali, né? A infância, a adolescência. É bom saber que a gente é útil, né? E você acha realmente, agora que você passou por bastante coisa, né? Você entrou no programa, deu aula voluntária, deu aula como profissional em escola estadual, deu aula como professor profissional em cursinho, tá vivendo, né, essa experiência. Conheceu o que a gente faz, conheceu os nossos métodos e meios. Você acha que vai funcionar? Vai ter aula mesmo de direito na escola? E quando eu digo isso, eu digo todas as escolas como um projeto político nacional? Acho que sim. As escolas privadas, elas já tem a consciência de que necessita disso, né? Que já é verdade. Não é mais só uma coisa que está crescendo ali, já é verdade. Já precisa com urgência colocar dentro das escolas. E algumas escolas públicas já colocaram a matéria de direito como matéria optativa. Já colocaram. E o que você acha? Onde você acha que a gente acertou nisso aqui? Porque às vezes tem alguém que está na nossa cidade longe, né? Tem gente ouvindo isso aqui para todo lado, né? Tem gente que ouve pro YouTube, podcast, Spotify, Deezer, tem que estar para todo lado. Às vezes a pessoa ouve isso fora daqui. Onde você acha que a gente acertou que a gente conseguiu fazer isso aqui em Belo Horizonte? Posso dizer Minas Gerais? Agora a realidade é quase no Brasil inteiro, né? No Brasil. Mas eu acho que o voluntariado ele foi fundamental para eles terem certeza absoluta de que não era uma coisa que ia ser passageira. Porque quando você faz algo de coração, sem cobrar nada, eles veem que a gente realmente quer. Você acha então que o fato
que diferencia Minas foi o fato realmente dos advogados mineiros se levantarem e dar aula. Isso. É a prática mesmo. Que legal. Ou tem algum outro fator assim que pode pesar? Eu paro para analisar assim. Porque 2018, né, 2019, quando você nos conheceu, era diferente, né? Ainda não tava, tinha já algumas coisas acontecendo, mas não acontecia tanto. Eu parei para pensar uma vez, eu falei, será que foi a profissionalização? Será que foi a gente começar a trabalhar o Enem? Será que foi melhorar os materiais, criar método? De tudo isso que está aqui dentro, né? Pensa que quem está fora não conhece ainda e quer repetir ou tentar. Desses fatores, assim, de estrutura, de organização, método, conteúdo, direção, o que você acha que é o acerto? Essa questão do Enem também é muito importante, porque toda prova do Enem cai algo do direito. E ano passado, ministrando aula de sociologia, eu percebi que alguns alunos captaram isso, porque eu explicava isso para eles e eu trazia conteúdo jurídico ali, trazia as normas para eles e eu tenho prazer em dizer que tive alunos que foram aprovados com notas boas no Enem, conseguiram bolsa na PUC, tem aluno no IFMG, lá de Ribeirão das Neves, então é algo maravilhoso. Poder ter participado disso, ter ensinado para eles questões do direito, até com relação às semanas, vamos supor, a semana da conscientização relacionada ao mês das mulheres. Então você vai trazer algo ali da Lei Maria da Penha, apesar de todos os professores estarem voltados a trazer isso, quem é do direito tem propriedade para poder ministrar essas aulas e vai aprofundar de uma forma que o aluno vai futuramente ter capacidade para numa prova do Enem, na redação, ele tirar uma nota, sei lá, 900, 1000, pode ser até a nota máxima. Acredito eu que com o curso de direito em todas as escolas, os alunos futuramente não vão tirar menos de 800 em redação, não. Então, peraí, você acha então que o que você ensinou realmente contribuiu para esses alunos no Enem? Você tem então casos práticos que você acha que isso funcionou? Sim. Você acha que funcionou, então, por meio do tema da redação do Enem. E aí vem uma segunda pergunta. Você, como professor de Direito e Sociologia, tem gente que fala assim, mas já tem professor de Sociologia, já dá aula de Direito. Você acha que essa matéria já estava ali dentro ou é diferente da Sociologia, o Direito? Ela tá ali porque obrigam um professor de Sociologia, de Filosofia, História, Geografia, né, as áreas de humanas, a ministrar essa aula. Mas quem é do Direito, ele tem capacidade plena para poder falar sobre aquele assunto. Ele não está simplesmente lendo ali um livro e falando sobre somente aquela parte ali. Porque a gente na sala de aula, a gente percebe as coisas do curso ainda mais, né? No curso preparatório, porque o aluno vai perguntando, e se você não tiver capacidade para poder explicar aquilo dali, às vezes a gente até mastiga e entrega, né? Hora vai travar. Aí você vai travar. Então, quem é da área de direito, o aluno for fazendo pergunta, porque tem aluno, a gente sabe, a gente que é professor sabe que tem aluno que faz pergunta para realmente saber se você um bom profissional, se você tem realmente domínio daquilo que você está falando. Então, quem é do direito tem larga na frente, né, para poder ministrar essas aulas. Eu acho que deveria ser separado. O sociólogo vai falar sobre a área dele, o filósofo a área dele, o historiador a área dele, e aqui nós vamos colocar uma matéria específica de direito, nós vamos contratar um professor de direito para poder ensinar isso para os alunos. Cada um com seu nicho. Isso. Você acha que um professor de Sociologia, com a constituição de braço do braço ali, ele já está apto a dar aula de direito todas as matérias? Ou tem que ser um profissional específico do direito? Tem que ser um profissional específico. Eu também acho que é diferente. É isso. Bom, eu pulei alguma parte? Não, perfeito. Já até avançamos, evoluímos aí nessa conversa. Evoluímos, é mesmo. Entramos em pontos aqui que nunca tínhamos entrado. Né? Mas, claro, né, uma pessoa que trabalha aqui em 2 áreas, eu não podia deixar de aprofundar nisso aqui e entender uma opinião. Então, olha só. Né? Vou entregar aqui para você agora o seu broche dourado. Esse é o prêmio que a gente entrega para quem se profissionaliza no programa. É um gesto simbólico, mas para nós muito relevante, porque quem tem a meta de ter direito na escola precisa de ter professor de direito dentro da escola. Então, para a gente isso aqui
significa mais às vezes do que para quem recebe. É porque a gente mantém sempre acesa, né? Cada broche desse é uma estrela acesa, uma esperança de que a gente vai continuar tendo aulas de direito nesse Brasil e a gente defende que precisa. Então, parabéns por contribuir com a sociedade, por acrescentar no nosso programa, acrescentar ao movimento, atender essas demandas, encarar aí esses desafios, né? Pra gente isso é muito importante. E o seu troféu, você já sabe, né? Esperamos você lá no dia 8 de junho para te entregar o novo troféu. O dia 8 de junho, o que acontece? É o evento do Direito na Escola Experience. Uma vez por ano a gente faz, cada ano é uma data, né? Mas agora vai ser agora em junho. 2024 vai ser 2024 vai ser em junho. Então a gente vai te entregar lá no palco pro Brasil te ver. Teremos aqui 10 estados representados, um evento aí para mais de 1.000 pessoas. Fazemos questão de te entregar. Obrigado por ter participado, por ter contribuído e com certeza, né, essa é uma missão que não acaba. Você como professor vai continuar levando essa notícia aí de que a gente pode ter um Brasil melhor, é o que você disse aqui hoje. Paulo, muito obrigada. Parabéns pela história, pela jornada. Para quem quiser continuar essa conversa com você, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, onde que pode te encontrar? No Instagram, @PauloCunhaAdvogado. @PauloCunhaAdvogado. Sem ponto, sem vírgula, nem nada. Isso, sem ponto, sem vírgula, sem nada. Simples assim. @PauloCunhaAdvogado. Então tá aí. Esse foi o episódio número 32 de uma turma de profissionais que querem realmente ver um Brasil diferente do jeito que tem que ser. Não é só aprendendo, não, né? Tá aqui o Paulo, sociólogo, ou bastante coisa, né? É. Professor de sociologia, advogado, criminalista, professor de direito, que defende, então, que a educação é melhor do que a prisão. Posso resumir assim? Isso, exatamente. A educação é melhor do que a prisão. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou a Natália Araújo. Eu sou o Paulo Cunha. Hoje a gente foi o Direito na Escola. Cast. Até o próximo episódio.